Amém, meus irmãos. Bom dia. Bom dia de novo. Bom dia. Esse é o nosso último culto, é o nosso último dia aqui. Mais tarde a gente vai estar retornando para os nossos lares. Mas vamos mais uma vez ter um tempo de louvor e adoração ao Senhor. Vamos mais uma vez estar aqui em comunhão, para honrar, para agradecer e para que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor apresentada aqui nessa manhã. Nós vamos orar agora para iniciar o nosso culto e pedir que o Senhor nos abençoe, assim como Ele tem nos abençoado até aqui. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, a Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, que se renova a cada manhã, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por nos trazer até aqui. Obrigado por todo esse tempo que o Senhor nos disponibilizou, ó Deus, para aprender mais a Tua palavra, para ver o tempo de comunhão, ó Deus, para estar na Tua presença, Senhor. Obrigado pelos momentos que nós tivemos de diversão, de brincadeira, ó Deus. Obrigado por prover todas as coisas que nós necessitávamos, Senhor. Porque se não fosse pelo Senhor, ó Deus, nada disso teria acontecido, ó Pai. Obrigado por capacitar cada irmão, obrigado por mover uma equipe, ó Deus, para que a Tua obra fosse feita, Senhor. Para que aquilo, ó Deus, que pudesse edificar o Teu corpo, ó Deus, que pudesse ser realizado, meu Deus, para o louvor e glória do Teu santo nome, ó Deus. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Vamos ficar aqui para adorar o Senhor. Só confio no Senhor, que não
declaração, o pessoal da cantina também, que teve que comprar as coisas, se organizar para vir, o pessoal do louvor. Então, muito obrigada, né, por vocês se disporem a servir ao Senhor com a gente aqui no Retiro. Pode vir. Eu quis chamar especificamente só o pessoal da cozinha, porque eles sempre ficam mais escondidos, né? Então, ainda que alguns de vocês já estejam muito familiarizados com eles, mas nem todo mundo conhece. Então, ali tem aqui tio Luiz, tia Selma, Isa, Rosa e Ni, que está ajudando a gente, principalmente na parte de higienização da louça e na parte de higienização dos banheiros. Então, nós agradecemos muito a Deus pela vida de vocês e por todo o trabalho que vocês tiveram, né? O pessoal da cozinha sempre é quem começa antes e que sai depois de todo mundo. Então, nós agradecemos muito a Deus pela vida de vocês, tá? E a gente vai falar por eles, né? Então, eu queria agradecer também o pessoal da administração da igreja, que tem nos ajudado em tudo aquilo que a gente precisa para a realização do retiro. O pessoal do refeitório, Suelen e Felipe, que mantiveram sempre tudo ali muito bem limpinho, muito cuidado para a gente. Então, Deus abençoe muito a vida de vocês. O pessoal do Multimídia, Manassés, o pessoal que ajudou a gente. Os rapazes também, né? Que nos ajudaram muito, não só os rapazes, mas várias pessoas que nos ajudaram a levar as cadeiras de um lado para o outro, para algumas questões da logística. Então, nós louvamos muito a Deus pela vida de vocês. E o pessoal que ficou responsável pelos devocionais também. Então, que Deus possa abençoar cada um. Queria aqui agradecer a Deus pela vida de Mateus, Delisvaldo e Eva, e Luana, Mateus, Delisvaldo, Eva e Luana, que são a liderança do retiro, e que Deus possa abençoar vocês e continuar dando à disposição vocês, né, para continuarem servindo ao Senhor, promovendo um espaço que é tão abençoado para a nossa vida. Então, que Deus possa abençoar vocês. Acho que Mateus vai orar. Então, muito obrigada, gente, a todos vocês que nos ajudaram, e ano que vem nós esperamos ter vocês aqui novamente com a gente, né? Amém, meus irmãos, vamos orar por todas as pessoas que nos ajudaram, por todos aqueles que se dispuseram a servir ao Senhor, que tiraram o tempo, que não só foi aqui para poder aproveitar, mas que na verdade estiveram aqui trabalhando para que tudo isso acontecesse. E a gente agradece a irmã Célia também, porque foi responsável pelos atendimentos ali, a gente agradece pela vida dela e pela disposição, e todos aqueles irmãos que dispuseram a vida e tiraram um tempo que estaria aqui só para aproveitar, mas para servir ao Senhor aqui, para estar usando a sua vida para que a vida e o tempo de outros aqui fosse melhor. Eu agradeço muito por todos aqueles que ajudaram. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, a Te agradecemos, ó Deus, por cada pessoa que o Senhor levantou para que esse retiro acontecesse, ó Deus. Pai, foi o Senhor que moveu corações, ó Deus, foi o Senhor que trouxe cada um deles até aqui, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas suas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo serviço, ó Deus, pela disposição que eles têm de servir ao Senhor, ó Deus. Deus, obrigado por cada departamento que o Senhor constituiu. Obrigado por cada pessoa, ó Deus, que esteve aqui nos ajudando. Nós louvamos pela vida delas, pedimos que o Senhor as fortifique a cada dia, ó Deus. Continue aumentando a sua fé, ó Deus, e ó Pai, essa disposição de servir, meu Deus, nunca acaba, ó Deus. Pois nós somos, ó Deus, privilegiados por fazer a tua obra, ó Deus, e poder abençoar os nossos irmãos, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Nós convidamos o nosso irmão Tiago agora, ele vai dar a palavra, para nos abençoar mais uma vez também. Graças e paz, irmãos. Bom dia. Eu também queria expressar minha gratidão de poder estar aqui com os irmãos nesses dias. Foi uma bênção para mim e para minha família. Se divertiram bastante aí com todas as atividades, o espaço. Tivemos um tempo de comunhão, conhecendo irmãos, revendo outros, tendo esse tempo aqui juntos. Para nós foi muito especial. Eu espero que Deus abençoe a cada um de vocês também. E expresso aqui minha gratidão por nos convidarem, nos aturarem, mas por nos receberem tão bem aqui também, nesses dias que estivemos aqui em Conquista. Agradeço a equipe que organizou o acampamento, que especialmente na figura da irmã Eva, nós estávamos em contato, observando detalhes sobre como seria e outras coisas, e também a liderança da igreja, pastor Vitor, pastor Rodrigo. Então, obrigado pelo convite, consideração, a recepção, cuidado com a nossa família. Nós fomos extremamente abençoados nesses dias aqui. Se Deus permitir, assim que terminarmos de almoçar, nós já vamos começar a nossa viagem de retorno para Peniel. Vamos viajar um pouco hoje e terminar a viagem amanhã. Quinta-feira já as atividades já estão de volta lá, com tudo no Instituto. Mas obrigado mais uma vez, irmãos. Foi muito bom, muito especial para nós estarmos aqui nesses dias. Falando um pouquinho mais sobre Ainda Somos Luz, tentando refletir algumas considerações a respeito desse tema e tentar perceber se há algo em nossa vida, algo em nossas atitudes que talvez não estão refletindo a luz de Cristo ao nosso redor. Nós usamos para isso então algumas passagens no Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos terminar falando também sobre uma passagem aqui no Evangelho de Mateus. Vamos ler então Mateus 17, versículo 1 até o 8. 8 versículos. Mateus 17. Diz que 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Senhor, a palavra nos anima e nos consola com aquele dia em que estaremos junto com o nosso Rei Jesus. Pedimos que o Senhor então use a tua palavra para falar aos nossos corações, nos animar a continuarmos sendo a luz de Cristo neste mundo. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos algumas passagens aqui em Mateus, especialmente nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. E esse Evangelho, ele
ele foi construído por Mateus, então, apresentando Jesus como a luz que veio a este mundo e trouxe grande luz. Mas o que nós sabemos é que, especialmente a nação de Israel, para a qual o Senhor Jesus veio primeiramente, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, o povo de Israel não aceitou de maneira geral como nação. Algumas pessoas, alguns discípulos verdadeiramente aceitaram o Senhor Jesus, reconheceram que Ele era o Cristo. Mas a nação de Israel, de forma geral, rejeitou, especialmente na figura dos líderes da nação. Deveriam ajudar o povo a reconhecer Jesus como Messias. E então, até o capítulo 12 de Mateus, Jesus vem se apresentando à nação como o Messias prometido, aquele que Deus havia falado tantas vezes, a luz que Deus havia falado que viria e seria uma grande luz a todos. Mas a nação rejeitou. No capítulo 12 você vai ver os líderes de Israel falando que o que Jesus faz é no poder de Beelzebul, que era o nome usado por eles para se referir a Satanás. Então, para eles, Jesus não é um enviado de Deus, mas é um enviado, um mensageiro, alguém que vem da parte de Satanás. E esse é o cúmulo, então, da rejeição de Israel para com o Senhor Jesus. Por causa disso, a partir do capítulo 12, 13, então, há uma virada no Evangelho de Mateus. E agora Jesus vai, aos poucos, começar a mostrar mais a respeito da sua obra na cruz e da salvação que Ele, então, oferece e oferecerá a todos os povos, uma vez que Israel está rejeitando o Messias, o Salvador. E o capítulo 17, então, se encontra nessa segunda metade de Mateus, em que o Senhor Jesus está dedicando mais tempo àqueles que creem e aceitam Ele, no caso, os discípulos que andam com Ele. No capítulo 16, nós encontramos Jesus falando pela primeira vez sobre a igreja que Ele edificará. Ele diz, então, eu edificarei a minha igreja. Agora ele está falando sobre a igreja, sobre os planos que Ele tem de edificar a sua igreja. E no capítulo 16, versos 21 até o 23, uma das primeiras vezes aqui no Evangelho de Mateus que ele fala a respeito da sua morte, crucificação. E então Pedro tenta falar que aquilo não ia acontecer e é repreendido por Jesus. Mas Jesus agora está apontando para este fato. E logo depois de falar sobre a sua morte e crucificação, isso causar um pesar na vida daqueles discípulos, Jesus então separa 3 dos seus discípulos, aqueles que eram os mais próximos, para que eles tivessem um vislumbre, um gostinho do reino futuro e eterno. E é isso que acontece no capítulo 17, conhecido como a transfiguração de Jesus. Quando então Pedro, Tiago e João, eles têm o privilégio que ninguém mais teve de vislumbrar por um momento, por um tempo, o que é viver sob a luz eterna de Cristo. E aqui eles não estão vendo, ou o que acontece aqui no capítulo 17, eles não estão vendo mais um Jesus que é rejeitado pelo povo, como eles estavam passando por isso anteriormente. Mas aqui eles têm o privilégio de ver o Rei em glória. Nós cantamos algumas músicas aqui pela manhã, lembrando desse fato de que Ele voltará, Ele virá em grande glória. Isso é muito importante para discípulos de Cristo Jesus. Visualizar, ter em mente, ter os olhos e estar pronto a encontrar-se com seu Senhor em grande glória.
Se nós queremos refletir a luz de Cristo, precisamos então viver sob essa expectativa. E a eternidade então será um tempo muito especial para aqueles que vivem na luz. Será um tempo muito especial. Nesse texto, nessa passagem em que o Senhor Jesus se transfigura, se transforma, há uma mudança nele, e a palavra de Deus deixa claro no versículo 2, o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Algo glorioso aconteceu ali, naquele alto monte. Muitas vezes nas Escrituras, monte está relacionado com reino. Então, em alguns salmos ou algumas profecias, é dito assim: o monte Sião está se referindo ao reino de Deus em Sião. Ou naquela figura, naquele sonho do rei Nabucodonosor, em que ele viu uma estátua grande que simbolizava vários reinos, e de repente vem uma pedra dos céus, derruba aquela estátua, e essa pedra ela cresce, se transforma em uma montanha, que é uma referência ao reino de Cristo. E aqui Jesus então se encontra com esses 3 discípulos, e eles estão num alto monte. Sabemos que monte é esse, mas num alto monte, ali ele é transfigurado, resplandecendo um pouquinho do seu reino, da sua glória, da sua majestade para aqueles discípulos. E viver sob a luz de Cristo, ou a eternidade, vai nos mostrar alguns privilégios muito especiais. Primeiro, será um tempo de conversar com Jesus, ter intimidade, comunhão, de conversa. Foi isso que aconteceu ali. De repente, naquela cena apareceram Moisés e Elias, 2 personagens marcantes na história de Israel, que representam muito bem o período da lei entre o povo de Israel. Moisés, é assim chamado, lei de Moisés, e Elias, aquele que foi um dos primeiros profetas da nação, e simbolizava esse período em que a nação viveu sob os profetas e as profecias que Deus trazia. Então nós encontramos Moisés, Elias, e encontramos os discípulos ali, Pedro, Tiago e João, diante da glória do Senhor Jesus, diante da luz de Cristo. Moisés e Elias também tiveram uma visão da glória de Deus em montes. Por isso, a ideia de que um reino do Senhor Jesus será estabelecido. E esses homens tiveram esse privilégio. No versículo 3 diz que Moisés e Elias apareceram ali e estavam falando com ele, com Jesus, estavam conversando com ele. Aqui, quem sabe, eu estou só conjecturando, mas talvez falando, aquilo que eu escrevi se referia ao Senhor, ou como que vai encaixar aquilo que eu disse, ou registrei lá no livro de Deuteronômio. Não sei, eles estavam conversando, falando com Jesus. E no verso 4 diz que Pedro, respondendo, disse a Jesus. Então nós vemos a lei representada em Moisés, os profetas representados em Elias, os apóstolos representados aqui com Pedro, Tiago e João, todos conversando com Jesus. A eternidade será um tempo de conversar com Jesus, a luz de Deus, a glória de Deus, e poder experimentar esse momento tão singular de ter intimidade com Ele e comunhão com Ele. Agora, meus irmãos, isso não é algo que nós vamos desfrutar só na eternidade. Hoje eu e você, nós podemos conversar com Jesus. Nós podemos falar com Ele. Nós podemos buscar a Ele. É claro, não é assim, dessa maneira, vendo Jesus fisicamente na nossa frente de maneira gloriosa. Isso está reservado para a eternidade.
mas nós já podemos conversar com Ele. Você foi salvo e redimido por Cristo Jesus, você já pode desfrutar de um momento glorioso de intimidade com Ele. E aí faz-nos pensar como nós temos usado então essa realidade, que é a oração. Nós temos buscado conversar com Ele nos nossos dia a dia, ou nós falamos com Ele na hora da refeição. A barriga já está roncando, a gente está querendo comer, né? Rapidamente, então as nossas orações são rápidas, ou muitas vezes, quem sabe, insinceras. Lá no livro de Daniel, no capítulo 2, isso que eu falei, o rei teve um sonho daquela estátua e pediu a interpretação, e ninguém sabia dar a interpretação daquele sonho. E o rei então decidiu: olha, quer saber? Vocês, conselheiros, sábios, vocês não estão me ajudando em nada, então eu vou passar o decreto de que todos os sábios do meu reino serão mortos e executados. E nessa lista estava Daniel e seus amigos, porque já estavam trabalhando assim para o rei, como sábios e conselheiros do rei. E Daniel capítulo 2, versículos 17 e 18, diz que Daniel, então, ele vai para casa, chama os seus amigos, os seus 3 amigos, e fala: vamos orar, vamos clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. E ali há uma reunião de oração. Eles vão pedir, vão falar com Deus, vão conversar com Ele, para que Deus tenha misericórdia deles. A oração, ela é comunhão. A oração não é somente aquela que nós fazemos em nossas casas ou em nossos quartos, mas a oração é a comunhão, é a conversa com Jesus, mas é a conversa com os nossos irmãos sobre Jesus e com Jesus. Por isso o valor de orarmos juntos, de compartilharmos os nossos pedidos, anseios, dificuldades, problemas, de estarmos como igreja orando e pedindo a Deus por aquilo que seja do agrado dele. E isso já é desfrutar, em parte, um gostinho, um vislumbre de algo muito maior que haverá no futuro. Será conversar diante de Jesus na sua glória. Mas hoje nós já podemos fazer isso. Você tem feito isso? Você busca ao Senhor em oração? Você está com seus irmãos clamando a Deus pelo projeto de evangelismo, pela necessidade daquela família missionária, por seja o que for, juntos, unidos, orando em comunhão, conversando com Jesus e sobre Jesus. Isso é desfrutar já desse tempo. Mas também nessa passagem a gente vê que na eternidade, no reino futuro, que os discípulos puderam desfrutar por um tempo ali, nessa ocasião, será um tempo de ouvir Jesus. Será um tempo de ouvir o que Jesus tem a dizer. No versículo 5, 4 e 5, né? Pedro primeiro faz uma sugestão, né? Dá uma ideia: é tão bom estarmos aqui, essa comunhão, essa conversa com Jesus, juntamente com Moisés e Elias, os santos de Deus, é algo tão bom que Pedro então sugere que sejam feitos ali 3 tendas, né? Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, para que aquilo continuasse por muito tempo. Mas esse não era o propósito desse momento. E por isso, enquanto Pedro estava falando, versículo 5 diz: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Escutai. Então, a eternidade será um tempo de ouvir a Jesus, ouvir de perto
o Rei da Glória falando as palavras sábias de Deus. E é interessante que o que Deus, ou essa voz, diz aqui, né, a respeito do seu Filho, em quem tem prazer, são as mesmas palavras que nós vimos lá no batismo de Jesus. Deus também falando a mesma coisa, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A Ele ouvir. Deus fala isso sobre o seu Filho. É o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. A Ele ouvir. Será que a gente tem capacidade, a gente pode falar essas palavras na nossa vida? Jesus é o Filho amado de Deus, em quem eu tenho prazer, e é a Ele que eu quero ouvir. Deus disse isso para aqueles discípulos, e a eternidade será um tempo de poder, então, ouvir as palavras de Jesus. O autor de Hebreus diz que Deus falou de várias maneiras, muitas vezes, mas agora Ele tem falado a nós através do seu Filho Jesus. Então nós precisamos ouvir a Ele. E como nós vimos anteriormente, isso, apesar dessa ser uma realidade para a eternidade, em que estaremos diante do nosso Rei Jesus glorioso, ouvindo as suas palavras, hoje nós já podemos ouvir a Jesus e ter prazer em ouvi-lo. O próprio Senhor Jesus certa vez disse, né, examinais as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim, são elas que falam de mim. Então nós ouvimos a Jesus quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós voltamos os nossos olhos às Escrituras e quando nós temos prazer em estudar, ler, meditar na sua palavra. E nós vamos ouvindo o que Ele tem para nos mostrar, para nos ensinar, para nos corrigir nas nossas vidas. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela está falando sobre Jesus. Será que nós estamos ouvindo Jesus? Ou será que nós vivemos a nossa vida como um dia estarei lá na eternidade com Ele e lá eu ouço o que Ele tem para dizer? Mas nós já devemos viver agora ouvindo as suas palavras. Jesus ainda fala através da sua obra por nós e também através da sua Escritura. A Ele ouvir, escutai-o. Nós precisamos ouvir então Jesus assim. Então, viver à luz da eternidade, viver diante da luz de Cristo, então é viver ouvindo das suas palavras, tendo prazer. Você tem ouvido lá na sua casa, você procura a palavra de Deus, procura ler a palavra, estudar, meditar nela, ou você deixa para ler quando está na reunião da igreja, todo mundo, aí você vai ler a palavra de Deus. Mas nós precisamos constantemente, diariamente, em nossos lares, em nossas casas, buscar ouvir Jesus. Essa é uma outra realidade da eternidade. E nos últimos versos aí do capítulo 17, nós podemos ver que a eternidade será um tempo de olhar para Jesus. Então, é um tempo que nós vimos em que nós vamos conversar com Jesus, nós vamos, que acabamos de falar aqui, né? Ouvir o que Ele tem para dizer, mas também nós vamos ver, nós vamos olhar para Jesus em grande glória. E é muito interessante no verso 8, que diante de toda aquela cena, os discípulos eles caem no chão e Jesus vem até eles e diz: levantem, não tenham medo. E eles então levantaram os olhos, e quando eles levantaram os olhos, diz a Bíblia que ninguém viram senão
unicamente a Jesus. Isso é tão precioso. A eternidade será um momento em que nós vamos estar diante do Rei da Glória, nós vamos olhar para Ele e ver Ele, o nosso Rei. Os discípulos estavam vendo Jesus caminhando em direção a uma cruz, a um sofrimento. E Jesus dá essa oportunidade aqui, nessa passagem, para que eles tenham um vislumbre de como será glorioso aquele dia no seu reino. E isso deveria fortalecer esses discípulos para vamos continuar servindo ao Senhor, vamos continuar seguindo a Cristo Jesus, vamos continuar olhando para Ele. E eu creio que uma das maneiras de olhar para Jesus que nós temos hoje, uma vez que não estamos ainda na glória do seu reino, mas como nós podemos olhar para Jesus? Eu creio que é viver as nossas vidas na expectativa da volta do Senhor. Amém. Viver as nossas vidas dessa maneira. Nós estamos olhando para Jesus, estamos vivendo, passando neste mundo, mas os nossos olhos estão no retorno do Senhor. E essa espera, aguardar o retorno de Cristo, né? Não é como entrar na fila do banco, né? Que você entra ali, bom, tem que esperar a minha vez, né? Ficar aqui esperando, aguardando ser chamado. Mas é um tipo de espera com grande expectativa, anseio. E os casais, especialmente os homens, né? Podem lembrar desse momento, o dia do seu casamento, quando normalmente é assim, né, na nossa cultura, o noivo está lá na frente, aguardando a chegada da noiva. Só que esse esperar não é como esperar na fila, né, no banco, mas é um esperar com expectativa, né? Será que está chegando? Será que agora eu vi um carro passando ali? Parece. E aquele sorriso no rosto de expectativa pelo momento em que a noiva entrará. Então é um aguardar com expectativa, não é um aguardar ocioso, sem fazer nada, mas é servindo a Ele e aguardando a volta dele. Como muitas mães, né, ou pais, que ficam até tarde da noite esperando seus filhos voltarem da faculdade, para saber se está tudo bem. E eles não ficam ali sentados no sofá, na cadeira, esperando voltar. Às vezes estão fazendo coisas, né? Está cozinhando, limpando a casa, mas está realmente esperando. Meu filho está voltando, meu filho está voltando. Que horas eles chegam? E está nesse aguardar, esperar, não de modo passivo, mas poderoso. E assim deveria ser conosco também. A eternidade será um tempo de olhar a luz, mas nós já podemos olhar para Ele nessa expectativa da sua volta. Isso trazer então confiança e alegria e serviço no reino do Senhor. A igreja de Tessalônica foi uma igreja assim. Uma igreja que pegou esse conceito, essa ideia da volta do Senhor e abraçou isso com grande expectativa. E o apóstolo Paulo, lá no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, ele fala bastante sobre isso, sobre como eles aguardavam ou esperavam a volta do Senhor. E isso fez muita diferença para aquela igreja, porque aquela igreja se transformou num testemunho, não só ali na cidade, mas em toda a região da Acaia e Macedônia, é o que diz o apóstolo Paulo. Pessoas, discípulos, igrejas que olham para Jesus na expectativa da sua volta e vivem as suas vidas assim. São crentes e igrejas que fazem a diferença neste mundo, que são luzeiros deste mundo. Nós precisamos viver assim e não perder de vista a volta do Senhor em grande glória, para que nós estaremos com Ele, vivendo e desfrutando deste momento.
5, nos versos 4 até o 8, também falando sobre a volta do Senhor, Paulo então ele diz essas palavras ali que servem de encorajamento para nós também. 1 Tessalonicenses 5, do 4 até o 8. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo no capacete a esperança da salvação. É assim que vivem discípulos de Cristo que já olham para Jesus e aguardam a sua volta a este mundo, olhando unicamente para Jesus e vivendo e servindo e caminhando neste mundo, sendo então essa luz para todos. Será que nós ainda somos luz? Foi a grande pergunta que nós fizemos aqui nesses dias. Falando sobre várias coisas. Meu desejo é que a palavra do Senhor então atinja aquilo que for necessário na vida de cada um. E nessa passagem, como nós vimos, o Senhor Jesus se apresenta de uma maneira gloriosa. Que apenas esses 3 discípulos tiveram a oportunidade de ver Ele assim. Mas um dia nós teremos. Um dia nós estaremos diante de Deus, que é a luz. E olha só o que diz Apocalipse 21, falando sobre esse tempo futuro, sobre a eternidade, sobre a cidade chamada Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículos 10 e 11, João registra aí: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. João tem a visão da cidade, da Nova Jerusalém, assim chamada, né? Cidade de Deus, que desce dos céus e que tem a glória de Deus, e a luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Mais à frente ele continua dando a descrição dessa cidade, e olha só o versículo 23: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, haverá um dia em que o Senhor Jesus estará em glória na eternidade. Nós que estamos inscritos no livro da vida do Cordeiro estaremos ali. E nessa cidade não há necessidade de sol e de lua. Nós não precisaremos desse tipo de luz, porque a própria glória de Deus será a luz. O próprio Jesus, que é a luz do mundo, estará ali. O Cordeiro será a lâmpada de toda a terra. Muitos gentios ou muitas nações andarão sob a luz de Cristo Jesus. Muitos povos estarão ali representados porque encontraram a luz de Cristo.
conheceram mais a respeito de Jesus. De Deus mostra, mas também significa a remoção das trevas. E na eternidade não haverá qualquer tipo de trevas, noite. Deus removerá isso ali somente a luz de Deus e da glória de Deus. Você anseia por esse dia, você aguarda, espera com expectativa por esse momento. Então seja uma luz hoje, agora, porque um dia estaremos diante da verdadeira luz, de forma tão gloriosa. E nós então precisamos viver assim. Há muitos ainda que não conhecem essa luz. E Deus conta comigo e com você para nós sermos então a luz que vai revelar Deus às pessoas. Não por nós, mas a sua palavra, pelo Espírito Santo. Deus conta com nós para que as pessoas então conheçam a Deus e sejam removidas dessas trevas tão densas que estão presas. Há uma história contada do povo do Zoé, chamado assim Zoé, lá na região do Pará, ou que por questões políticas os missionários foram impedidos de trabalhar lá. Não há qualquer tipo de trabalho missionário hoje em dia, mas muitos anos atrás houve um certo contato. E eles contavam a história do Criador deles. Eles tinham a história do Criador. Eles diziam que foram criados por um Deus e que em determinado dia esse Criador deles falou assim: olha, eu vou pegar a canoa e eu vou descer o rio aqui, mas um dia eu volto. Um dia eu volto para encontrar com vocês. E aí, segundo o relato da mitologia deles lá, esse Criador não foi embora, dizendo que voltaria um dia. E eles perguntaram para os missionários que tiveram contato com ele: por acaso vocês encontraram o nosso Criador? Ele desceu esse rio aqui que vai lá em direção para vocês, os brancos. Vocês não viram ele por lá não? O nosso Criador, vocês não viram ele por lá? Ele foi e até hoje ele não voltou. Eu estou achando que vocês estão segurando ele lá, prenderam o nosso Criador lá porque ele não voltou. Irmãos, tem muitos e muitos povos que estão assim, estão esperando o Criador, estão esperando conhecer o Criador. Será que a gente não está segurando? Será que a gente não está abafando a luz de Cristo? Ou usando só aqui? Enquanto tem muitos que ainda estão em trevas sem conhecer o Criador, a luz do mundo. Deus nos ajude a sermos uma luz neste mundo, nesta era, nesta geração. Como um professor lá em Chequina, chamado Alfredo, costumava dizer, tive aula com ele: continue olhando para Jesus, vai dar certo. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pelo tempo que tivemos aqui. Que a Tua Palavra, o Santo Espírito, faça a obra necessária em cada coração que esteve aqui e ouviu a Tua Palavra. Senhor, nos ajude, nos abençoe a sairmos aqui com lâmpadas que estão brilhando ainda mais neste mundo em trevas. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, amém. Nós finalizamos mais um culto nessa manhã, mas nós gostaríamos de agradecer pela vida do nosso irmão Tiago, da nossa irmã Letícia. Eu convido ela para vir aqui à frente. Nós gostaríamos de orar pela vida de vocês, pela disposição de vocês de virem de tão longe para estar aqui com a gente, para estar compartilhando a palavra conosco e como está nos abençoando nesses dias. Nós queremos orar também pelo retorno de vocês, que já vai ser logo, porque não quiseram ficar mais tempo com a gente. Então, nós vamos orar e agradecer pela vida de vocês. Eu convido o pastor Rodrigo para orar pelos nossos irmãos nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por este acampamento. Obrigado pela Tua Palavra que nós ouvimos aqui. Obrigado pelos desafios
que também encheram o nosso coração. Neste momento, rogo a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor esteja limpando a nossa vida, purificando, para que possamos refletir a Sua luz no nosso dia a dia, em nossa igreja, na nossa família, que a Sua luz possa ser percebida, que a Sua luz, Senhor Deus, possa ser vista através de nós e as outras pessoas possam glorificar ao Teu nome. Proteja-o, Senhor Deus, também nesta viagem, novamente para casa, novamente para Peniel, que a Sua mão esteja guiando eles nesse processo, nesse período. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aguarda só mais um minutinho. Eu gostaria de contar nossa irmã Rebeca e nossa irmã Luana, que em nome de toda a liderança do retiro e de toda a igreja, quer entregar uma singela lembrança para vocês. Gente, é com muita gratidão que esse é o nosso último culto, é o nosso último momento reunidos aqui antes do tempo que a gente ainda vai ter até a hora do ônibus sair. Mas eu agradeço demais pela vida de cada um. Sem cada um dos retirantes, não só da equipe, esse retiro não aconteceria. Então nós louvamos a Deus que vocês poderiam estar em qualquer lugar nesse feriado, mas vocês escolheram estar aqui com a vida de vocês também nos abençoando nesse tempo de comunhão. Então nós agradecemos àqueles que vieram como retirantes e todos aqueles que vieram nos visitar. Vocês abençoam muito nossas vidas e nós agradecemos a Deus pela disposição de vocês estarem aqui, tá? Nós vamos orar encerrando, depois nós teremos alguns avisos, tá bom? Então estou à disposição da igreja diante de Deus. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos, a paciência, né? Tanta coisa boa. E este ano, quem sabe, possamos nos encontrar mais em outras oportunidades como esta. Amém a todos, estamos expressos. Bom que o pastor da igreja finalize a oração e também, se possível, a palavra. Meus irmãos, eu só quero terminar mais uma vez reiterando a nossa palavra de gratidão a Deus. Louvado seja seu precioso nome. Como Deus é bom. Agradecer ao Senhor pela maneira como Ele usou cada um para tudo que acontecesse. Em nome da igreja, eu quero aqui agradecer ao pastor Tiago, à irmã Letícia, aos seus filhos, por terem se disposto a estar conosco. Peniel aqui são cerca de 1.350 quilômetros. Aí o pastor com a sua família enfrentaram 1.350 quilômetros nessa Rio Bahia, nessas estradas, e estavam retornando mais 1.350 quilômetros. Chegando lá, já tem que se preparar para a quinta-feira. Então a disposição dos irmãos muito nos abençoou. Muito obrigado, pastor. Que o nosso Pai esteja cada vez usando mais vocês para a glória do Senhor. A oração final será feita pelo nosso pastor Sidney. Queria convidar o pastor Sidney para vir à frente. Queria que o pastor tivesse a liberdade de compartilhar a palavra conforme Deus lhe dirigir e encerrar orando. O senhor é bênção para mim, viu, pastor? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Não deixe essas palavras, esses cânticos, tudo o que vocês ouviram aqui, guardem na mente e no coração e saiam praticando nesse mundo que precisa do Senhor Jesus Cristo. Se a sua luz, quando você entrou aqui, estava um pouquinho ofuscada, com esse espectador que Deus usou para limpar a palavra de Deus, deixe brilhar. Com as mensagens que o pastor Bento tem pregado sobre pecado, santificação, deixe a luz brilhar, para que as pessoas olhem em você, olhem em mim, olhem em nós, para, poxa, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está um jovem, uma criança que ama a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos colocar em pé. Ó Deus, obrigado por esse tempo tão gostoso aqui com o teu servo, com a sua família. Obrigado pelo pastor Victor na direção deste rebanho. Deus abençoe Tiago, Letícia, seus dois filhinhos que estarão saindo em direção a Peniel. Que a tua mão forte, que tirou aquele povo de Israel do Egito, possa guiá-los
e levá-los em paz até o seu lar, para que eles continuem no ministério, desafiando vidas para o campo missionário. Obrigado pela vida deles, abençoa a sua viagem, supre as suas necessidades, guarda-os do mal. Dá-nos um almoço na tua presença, dá-nos um tempo de comunhão aqui ainda, e, ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, que nenhum mal, nenhum acidente venha acontecer. Muito obrigado por tudo que ouvimos e ouvimos, e tudo isso é para a honra e a glória do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, estamos aqui novamente. Agora estamos com a missionária Alba, que atua lá na igreja e que cursou o Peniel. Queria perguntar para a senhora, o que você achou do nosso retiro? Olá, gente, tudo bem? Achei a experiência ótima. E minha experiência foi até diferente dos outros acampantes, né? Porque eu não fiquei aqui todos os dias, por alguns motivos, mas eu tive a oportunidade de vir e participar do culto, essa comunhão gostosa. Eu sei que tiveram brincadeiras, eu tô vendo até o pessoal ali já combinando alguma coisa de brincar. Teve uma noite temática ontem. Então, assim, é um espetáculo, porque é completo a palavra de Deus maravilhosa, pregada pelo pastor e missionário Tiago Ishi, lá do Instituto Bíblico Peniel. E assim, a pessoa que vem só tem a ganhar, porque é a verdade, a profundidade da palavra de Deus, mas também a comunhão com a igreja, a diversão, coisas saudáveis, famílias reunidas. Então, um momento muito especial, vale a pena você vir, e realmente só perde mesmo quem não vem. Até talvez a pessoa não consiga por alguns motivos, mas pode vir passar o dia, aproveitar da comunhão, né? E ter esse tempo e não deixar de não vir. Aí é isso que não pode acontecer, né? A pessoa não vai. Mas é muito bom, muito bom. Você falou aí muitas coisas boas que tivemos aqui no nosso retiro, mas agora me fale uma coisa que te chamou mais atenção. Olha, eu sou suspeita de dizer, mas o que eu gostei muito foi a palavra mesmo. O tema Somos Luz, e o pregador, né, o pastor Tiago, trazendo assim uma profundidade a respeito lá no livro de Mateus, em mostrar que Jesus é a luz e Ele nos ilumina. Então nós somos luz a partir da luz de Cristo. Então para mim isso aí foi muito impactante, eu fui muito abençoada de ter vindo, de ter participado do culto e ouvido a palavra. Isso mesmo, muito obrigada, gente. Estamos aqui no Emaús mais uma vez para ouvir o senhor Deri, líder aqui desse retiro espiritual, os pontos positivos que ele quer registrar e deixar para todos os irmãos aí ouvirem. O que você achou, irmão Deri? Estamos concluindo mais uma etapa, finalizando nosso desafio, né, de realizar o Retiro 2023 e comemorar os 35 anos do acampamento Emaús, o qual fui líder na construção, e hoje estou retornando mais uma vez para mostrar aos irmãos da nossa igreja que esse espaço é nosso e devemos desfrutar quantas vezes for necessário. Amém. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Retiro da Primeira Igreja, o local Emaús. Sobre o tema... Ainda somos luz? Pois é, aqui estão com parte da liderança jovem. E vamos ouvir deles e deixar registrado o que eles acharam de mais legal nesses 4 dias de retiro. Fora tudo que nós aprendemos no retiro, o que foi mais interessante foi ver a alegria e a felicidade dos nossos irmãos por estarem aqui. Ter esse tempo de comunhão com eles foi o que fez toda a diferença para que nós pudéssemos estar aqui unidos para aprender mais do Senhor. Gente, a comida também foi sensacional, viu? Tenho muito que agradecer a tia Selma, tia Luiz. Tia Luiz foi simplesmente incrível. A cozinha real. Gostei muito da noite temática e as pregações também foram muito legais. Então, muito obrigada por todo mundo que está aqui. Foi uma bênção esses dias. Amém. Então fica registrado aí a participação jovem no Retiro PIB 2023. Bom dia, meus irmãos. Aqui é o sítio Emaús, Retiro da Primeira Igreja. O mês é fevereiro e o tema é Ainda Somos Luz. Vamos ouvir alguns pontos positivos de uma das líderes desse retiro espiritual, a irmã Eva. Então, para mim foi muito importante para participar da organização desse retiro. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o aprendizado da palavra, né? Nós colocamos em prática tudo que nós ouvimos nesse tema Ainda Somos Luz, que é um tema bem relevante para nós.
e também a comunhão com os irmãos, né? E o mais importante para mim em relação a esse tema é realmente nós estamos sendo luz em meio às trevas, luz nas suas ruas, luz na igreja, enfim, somos luz. Ok, obrigado. Nós estamos aqui no retiro do ano 2023 da Primeira Igreja Batista, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. E estou ao lado do pastor Tiago. A paz, pastor. Paz. Tudo bem? Por gentileza, pastor, poderíamos dividir com os amados irmãos a experiência que o senhor e a sua amada família passou aqui, nesse momento de comunhão, nesse retiro espiritual consagrado a Deus. Em suma, o que mais Deus falou ao seu coração nesse período aqui, pastor? Por gentileza, meu irmão. Aqui nós tivemos o retiro falando sobre o tema Ainda Somos Luz, um tema muito importante para considerarmos em nossos dias e refletirmos, e foi um tempo muito especial para a nossa família, aqui junto com outros irmãos da Primeira Igreja Batista, e com certeza foi marcante para nós, e o que mais marcou assim foi realmente a comunhão dos irmãos, a amizade, os laços entre irmãos em Cristo Jesus, demonstrado em cada detalhe, em cada serviço. Isso foi algo marcante para a nossa família e nós saímos daqui muito abençoados com tudo isso. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Nós também saímos daqui muito abençoados com a nossa fé alargada. Que Deus continue te usando grandemente, viu? Levando aí a palavra, ganhando almas para Jesus. Em nome e por amor de Jesus Cristo, meu irmão. Um prazer. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso Retiro 2023. Pastor, o que o senhor, como retirante, mais gostou desse retiro? Olha, foi a palavra de Deus que foi muito importante, que está nos dizendo para sermos luz. Então o pregador foi muito enfático e ele compartilhou a palavra de Deus nesse aspecto que foi muito bom para todos que ouviram. Então é todos nós, sendo luz e brilhando a luz de Jesus neste mundo. Amém! E não fica por aí, tem mais gente para ser entrevistada e para falar para vocês um pouquinho como foi nosso retiro. Eu vou convidar aqui nosso amigo Júnior, que está nos visitando pela primeira vez, né, Júnior? Ele vai falar um pouquinho como foi o retiro para ele. A paz, meus amados irmãos. A paz, irmã Luana. Muito obrigado, nada. Viu? Fica muito difícil dizer o que eu mais gostei. Eu gostei de tudo. Tudo o que eu vivi aqui, eu levo no meu coração, serviu para alargar a minha fé. Esse momento de comunhão, um momento de meditação, onde esse afastamento do mundo, literalmente, trouxe ao meu coração uma semente de reflexão. E o tema muito forte e marcante, não é? Ainda somos luz? Pois sim, em Cristo nós somos luz, sal e luz. Então não é colônia de férias, não é clube social, é um retiro espiritual, um momento que Deus preparou. Tudo isso aqui que nós vivemos foi preparado por Deus. Então louvo a Ele por cada família aqui representada, pelo amor de Cristo através dos irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Olá, gente. Estou aqui novamente no retiro da Primeira Igreja e nós estamos aqui com o irmão. Qual é o nome do senhor? José Alencar. O irmão José Alencar, que é um dos veteranos no retiro da Primeira Igreja. Eu queria saber com o senhor, o que o senhor achou desse retiro? Retiro muito bom, me sinto jovem no meio dos jovens, então é um prazer sempre renovado estar aqui juntamente com os irmãos e participar desse retiro espiritual, chamado aí de Retiro Espiritual da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista disponibiliza para seus membros. Sim, muito bom. Agora me diz aí duas coisas que o senhor mais gostou, assim, que te chamaram a atenção, que o senhor mais gostou nesse retiro. Primeiro, a comunhão entre os jovens e os irmãos. E segundo, as mensagens foram muito inspiradoras, muito boas, e que, oxalá, todos nós possamos colocar em prática aquilo que ouvimos, aprendemos e sentimos. Muito obrigada, irmão. Não há do que. Muito obrigada. Fala, galera, tudo bem? Eu estou aqui com mais uma acampante. Ela vai falar um pouquinho pra gente como tem sido o retiro pra ela. Pois é, gente, foi muito edificante pra gente.
onde podemos aprender mais e mais da palavra do Senhor nesse período. E você me falou em off que você gostou muito da comida. Nossa, a comida estava realmente incrível. Todo dia um prato diferente, sensacional. E sorvete doce estação. Tchau, galera! Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente no Retiro da Primeira Igreja e hoje estamos aqui com as nossas queridas crianças. Como podemos ver, nós temos muitas crianças aqui, né? Vou perguntar aqui, me diz aí o nome de cada uma de vocês. Pedro, Amanda, Sofia, Lorena, Lívia. Aí, agora eu vou querer que cada um fale uma coisa que mais gostou nesse retiro. Eu gostei de jogar com uma amiga. Jogar futebolista, né? Jogar vôlei. Isso. Comunhão. A piscina. Brincar. Eu gostei muito de ficar na festa de cowboy. Tá vendo? Aqui as nossas crianças se divertiram muito. E nós podemos perceber que aqui no Retiro da Primeira Igreja, todas as idades se divertem muito. Dos idosos, os adultos, os jovens, adolescentes e as crianças também. Bora mandar um beijo pro pessoal? Um beijo, até mais.